Olá, sejam bem-vindos ao canal. Sou a professora Cassiane Girani. Hoje falaremos sobre o pâncreas, mais uma aula da nossa playlist Sistema Endócrino. Bom, no caso do pâncreas, vou falar da parte endócrina, mas também falarei aí para vocês, apresentarei sobre a parte exócrina, né? O pâncreas, então, que é este órgão aqui, um pouco mais, digamos assim, nessa coloração salmão, né? Então, o pâncreas que ele tem toda essa ligação íntima com o intestino delgado, a primeira porção do intestino delgado, chamada de duodeno, por conta desse ducto, que então vai liberar uma substância chamada suco pancreático, né? Que é repleta e rica de enzimas digestivas. Esse pâncreas, então, ele tem a parte endócrina e a parte exócrina. Aqui de roxinho, eu coloquei para vocês as ilhotas de Langerhans. Langerhans, então, ele era um médico, né, alemão, e ao, né, pesquisar lá, estudar o pâncreas, ele acabou encontrando essas ilhotas, essas células especializadas que liberam aí dois hormônios. Então, essas ilhotas, elas liberam tanto o hormônio da insulina, quanto também o hormônio do glucagon. O glucagon e a insulina trabalham de uma forma antagônica e essa porção, ela é, por assim dizer, endócrina, porque ela é liberada dentro, endo, né? Endócrina, endo significa dentro, dentro da onde? Da corrente sanguínea. Então, são hormônios que vão aí acabar fazendo a sua ação, né? Chegando até o local pela via sanguínea. Bom, então, apresentei aqui para vocês os dois hormônios, saindo aqui das ilhotas de Langerhans, é o glucagon e a insulina. E vamos falar agora sobre essa parte aqui, que é a parte exócrina. É quando, então, este pâncreas libera aqui no duodeno, no intestino delgado, aqui eu tenho o estômago, tá aqui em cima. Vamos apresentar os órgãos, né? Para vocês não se confundirem. O seu alimento, então, chega aqui no estômago, ele começa a fazer aquele vira quimo, né? Vamos lembrar um pouquinho? Aí do quimo, por conta de um processo de quimificação, depois ele passa pelo piloro, chegando aqui no intestino delgado, aqui no duodeno, onde ele vai ter o término da digestão, né? Aqui ele vai se transformar em quilo. O quilo por conta de ter passado por uma quilificação. Quilificação é a ação aí conjunta do suco pancreático, que veio do pâncreas, né, que saiu daqui do nosso ducto pancreático. Então, vamos recordar um pouquinho disso, né? E também esse quilo é um processo de quilificação por ação conjunta do próprio suco entérico, do próprio intestino, e também dos sais biliares presentes lá na bile. Então, aqui o ducto pancreático libera o suco pancreático que vai passar por esse esfíncter. Aqui tem um esfíncter, tá? Um buraquinho que jorra essas substâncias. Essas substâncias seriam o suco pancreático e os sais biliares presentes na bile. Aqui está o ducto biliar, né? Vocês podem ver ali, eu já nomeei para vocês. Os sais biliares, eles são produzidos no fígado, armazenados na vesícula, então, e depois, sim, saem aí pelo ducto biliar, pelo esfíncter de Oddi, chegando aqui no intestino delgado, aqui no duodeno, né? Então, essa quilificação desse alimento é por conta da ação dessas três substâncias. Eu só não coloquei aqui, gente, o suco entérico, porque hoje o nosso foco é o pâncreas. Quando eu falar, então, para vocês a respeito do sistema digestório, aí sim eu apresento melhor a respeito do nosso suco entérico, tá bom? Percebam que o ducto biliar e o ducto pancreático, eles acabam, né, tendo ali o mesmo fim. Ali é o esfíncter de Oddi, tá? Peraí que eu só dupliquei aqui, deixa eu apagar. Aqui, suco pancreático. Isso. Ok. É isso aí. Que sai aqui desse ducto, tá? Então, ficamos assim. Então, lembrando, alimento com a saliva vira bolo alimentar, cai no estômago, vira quimo, com processo de quimificação, chegando aqui no intestino delgado, vira quilo, por conta deste por um nome aqui para vocês, por conta dessa reação química dessas três substâncias. Aqui tá o esfíncter de Oddi, tá? Coloquei para vocês já terem o registro aí. Vou mudar aqui a cor, né? Porque eu tô colocando coloração de acordo
com a estrutura. Bom, então nós temos de um lado, né, vocês podem perceber que eu coloquei toda a estrutura endócrina, tá? Cai aqui na corrente sanguínea, endócrino. E do outro lado, eu coloquei tudo aquilo que é exócrino, né? Então, o pâncreas é um órgão aí que tem essas duas ações, né? Ele trabalha tanto aqui no nosso sistema endócrino, como também no sistema digestório. Lembrando que essa aula aqui, ela faz parte de uma playlist do sistema endócrino, tá? Então, eu tô me focando um pouco mais. Embora eu também vá colocar para vocês numa próxima. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês quais são, então, as enzimas principais aí nessa digestão também. Porque nós vamos falar sobre alguns problemas que envolvem o pâncreas. Então, seria interessante vocês também terem a clareza disso. Então, de um lado aqui, ó, endócrino, e aqui eu vou colocar a parte exócrina, né? Para vocês terem clareza. Exócrino é quando é liberado essas enzimas, essas substâncias numa cavidade. Não cai na corrente sanguínea, cai onde? Cai numa cavidade. No caso do pâncreas, dentro do intestino delgado, sendo a primeira porção o duodeno. Então, aqui é endócrino, por conta das ilhotas de Langerhans, que liberam insulina e glucagon, dentro da nossa corrente sanguínea, né? Fazendo aí toda a atuação antagônica no controle da glicemia. Vou pôr uma outra para vocês saberem que saem daqui, ó, das ilhotas de Langerhans, tá? São diversas aí. E caem, então, nessa corrente sanguínea. Bom, quando a gente fala, então, sobre o controle de glicemia, é por conta desses hormônios que atuam em conjunto com o fígado. E aí nós temos aqui a parte exócrina, quando os ductos pancreáticos liberam o suco pancreático aqui no intestino delgado. Este que recebe os sais biliares que vieram ali da vesícula ou diretamente do fígado, caso a pessoa tenha retirado a vesícula, existe essa possibilidade, e junto também com o suco entérico. Bom, vou apresentar, como disse para vocês, aquela parte da função exócrina, que seria, então, as enzimas, né? Lembrando que o pâncreas, ele funciona num pH alcalino. pH neutro na boca, pH ácido no estômago, todo o restante do seu sistema digestório é pH alcalino. Então, aqui, a parte do suco pancreático, nós temos, então, algumas enzimas com os seus substratos e os seus produtos. Seria interessante você lembrar um pouco aí da bioquímica. Se você não se lembra, eu vou deixar uma revisão mais para frente, tá? Vou terminar de fazer essa playlist do sistema endócrino, depois eu coloco uma revisão aí dessa parte de bioquímica, para vocês se lembrarem, né, da formação das proteínas, que são aminoácidos, que se transformam em oligopeptídeos, né? O que seria macronutriente e micronutriente? Bom, aqui a gente vai ter o término da digestão. Então, tudo aquilo que é proteico, a quimotripsina e a tripsina, né, que são proteases que desdobram aí as proteínas em peptídeos, elas acabam pegando essas proteínas e transformando em oligopeptídeos, ou seja, peptídeos um pouco menores, né, proteínas menores. Quem vai transformar de verdade em aminoácidos vai ser lá no suco entérico, tá bom? Então, lembrando que é liberado sempre em forma inativa no pâncreas, se tornando somente ativa lá no intestino delgado. Bom, depois nós vamos ter aqui a questão da amilopsina. Amilopsina, que é, então, o término aí da degradação do carboidrato, né? Então, em polissacarídeo, e aí depois sim transformado em maltose e glicose. Os carboidratos, eles são, não sei se vocês se lembram, em monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, né? Então, a gente vai ter toda essa transformação aí. Depois, nós teremos, então, a degradação do material genético, né? Digamos assim, das células que a gente se alimenta. Então, o RNA e o DNA presente naquele alimento vai se transformar em nucleotídeo, super importante aí para a gente repor, então, né, o nosso aporte para nossas células, né? Uma vez que nós também fazemos mitoses frequentemente. A lipase, então, que é a enzima que é responsável pela degradação do lipídio, que seria os óleos, gorduras, e vai transformar aqui em ácidos graxos e glicerol, né? Coloquei na coloração amarela. E aí, tudo isso, então, é importante para a manutenção do nosso organismo.
Lembrando que tudo isso... Agora vamos falar da parte endócrina, tá? Saiu da parte exócrina, eu passo a falar da parte endócrina. Vem pela alimentação, você come, você aumenta a sua taxa de glicose no seu sangue, né? Taxa de açúcar. Essa taxa alta de açúcar por conta da alimentação vai ativar aí as células betas do seu pâncreas. Células betas, elas, uma vez estimuladas, elas liberam aí o hormônio insulina, elas estão lá as células betas compõem as ilhotas de Langerhans, que fazem então com que o fígado pegue essa glicose da alta taxa de glicose e transforme em glicogênio. Esse glicogênio, então, é armazenado no músculo, ele baixa a taxa de glicose no corpo. Com essa baixa taxa de glicose no corpo, as células alfa são estimuladas, então, a liberarem o glucagon. O glucagon, então, por sua vez, faz uma ação inversa, né? Ele vai falar assim, quebra o glicogênio e libera a glicose. E aí a gente vai fazendo essa manutenção da glicemia na corrente sanguínea. Se você fica muito tempo sem comer, naquela parte de jejum, digamos assim, esses hormônios vão fazendo então a retirada da glicose lá pelo glicogênio. Lembrando que a insulina, né, a quem pega a glicose transforma em glicogênio para baixar essa taxa de glicose, e o glucagon, então, nessa baixa taxa de glicose, ele que acaba então sendo liberado pelas células alfas, liberando então a glicose através da quebra do glicogênio, né? Então a gente acaba consumindo aquilo que a gente já estava armazenado aí. E aí, quando a gente tem, então, alguns probleminhas, entre eles, a gente pode apresentar a diabetes. Diabetes, ela pode ser do tipo 1 ou do tipo 2, resistência à insulina tipo 2, a juvenil é tipo 1. A tipo 1, então, é produção de insulina baixa ou inexistente, ou seja, a pessoa nasce com problema no pâncreas, onde ela não produz a insulina, ou produz de uma forma bem baixinha, precisando, então, aí estar inserindo essa insulina exógena. A diabetes do tipo 2, ela já é resistência à insulina. Ela é causada principalmente por obesidade, sedentarismo, alimentação desbalanceada, né? Lembrando que essa insulina exógena a gente acaba podendo produzir em laboratório usando bactérias, tá? É uma técnica aí de bioengenharia. Se você tem interesse em saber mais sobre essa técnica, me escreva aqui nos comentários. Aí, mais para frente, eu gravo, sim, um vídeo, né, dando a revisão dessa parte de bioengenharia aí para vocês, tá bom? Lembrando que a diabetes tipo 2, ela está associada também a fatores genéticos, mas depende muito se você vai ou não desenvolver. A tipo 1 é a juvenil, é aquela que a pessoa nasce com pâncreas com probleminhas aqui nas ilhotas, ou seja, essa pessoa não vai liberar a insulina, tá? Então, essas ilhotas não acabam liberando a insulina, essa pessoa nasce assim. A tipo 2 está ligada aí à sua predisposição genética, mas muito mais a respeito da sua atitude. Então, você precisa daí, no caso, se você adquiriu a tipo 2, você vai precisar ter um controle com atividade física e tudo mais, e é uma pessoa insulino-dependente, né? Então, porque ela tem uma resistência a essa insulina, né? Uma pessoa com resistência à insulina. É preciso, então, controlar a sua alimentação, fazer atividade física e, lógico, ter um acompanhamento médico. Alguns problemas também da diabetes por conta dessa rinoplatia diabética, ou seja, a gente tem aqui, né, um esquema do olho humano. Vejam, então, onde a gente tem a mácula lútea, ou seja, a pessoa tem realmente um problema de vascularização dentro da mácula lútea, onde ela, então, teria microaneurismas. Esses microaneurismas acabam causando uma neovascularização, ou seja, novas veinhas, né, vamos por assim, capilares sanguíneos. O tabagismo tende a piorar esse quadro. E aí a pessoa se torna cega, tá? Ela perde a visão, gente. Pancreatite, não sei se vocês já ouviram falar, pancreatite é a retenção das enzimas do suco pancreático dentro do próprio pâncreas, uma vez que ele era liberado em forma inativa e sendo ativada somente no duodeno, com a pancreatite isso acaba causando então uma inflamação pancreática. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Muito obrigada, até a próxima!